8 da manhã, 32 minutos em Maceió. Estamos começando mais um TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei na próxima hora trazendo os principais assuntos, abrindo assim a programação da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Mello. No TV Mar News nós vamos trazer os assuntos que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Daqui para frente você já sabe, nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e é por lá que você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 com tudo em alta definição. É o mais completo portal de notícias de Alagoas. E de cara você vê a programação da TV Mar Canal 25 com todo o trabalho tecnológico realizado pelo sistema que a TV Mar Canal 25 coloca à disposição dos internautas e de seus telespectadores. Além do portal Gazeta Web, você pode baixar o aplicativo TV Mar. É gratuito. Baixe para seu smartphone. Qualquer plataforma você pode assistir também diariamente a programação da TV Mar Canal 25. Lembrando que o TV Mar News é exibido por esse amigo de vocês de 8h30 até as 9h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, com reprises no decorrer do dia, de acordo com a nossa programação. E o YouTube também está disponível para poder reproduzir a programação da TV Mar Canal 25. Aproveite também e siga as nossas redes sociais. Tem aí no vídeo cada perfil da TV Mar para que você possa interagir conosco. Dá aquele like, aquele joinha, inscreva-se e participe com a gente de tudo o que está acontecendo também em Maceió. Traga as suas denúncias. Nós temos outra ferramenta importantíssima diante dessas mudanças tecnológicas e de comportamento na sociedade. Você pode também acompanhar e mandar as suas mensagens para o WhatsApp da TV Mar. É o novo WhatsApp em que você pode também trazer, através desta ferramenta, a sua denúncia. O número já se encontra aí no vídeo. Através deste contato, você mantém com a produção do programa tudo aquilo que é de interesse público. Traga para a sociedade aquele problema na sua rua, aquele fato que acaba incomodando diariamente e que traz muitos transtornos para vocês. Prejuízos também podem ser colocados como denúncia através do nosso mecanismo, como no 3377-9097, que é o número da TV Mar Canal 25, tradicional, número muito utilizado ainda. Você mantém contato direto com a produção do programa. Lembrando sempre, o TV Mar News, você já sabe, patrocínio, apoio de Apvida. Vamos dar uma olhada então na bandeira do Apvida, Saúde e Odontologia, José Rodrigues, posicionando aqui o nosso Apvida, né? Saúde e Odontologia, Apvida com a marca aqui do TV Mar News, com credibilidade em seus serviços no Norte e Nordeste, patrocinador oficial aqui do TV Mar News. Manhã, vamos lá, apenas começando, você que está saindo de casa, um forte abraço. Vamos dar uma olhada no clima na manhã de hoje, na manhã de quinta-feira, uma quinta-feira, dia 12 de setembro, só começando. Você que está saindo de casa, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Essas imagens aqui do nosso querido Márcio André na manhã desta quinta-feira. Vamos lá, o sol aparece, mas não com tanta intensidade assim. Algumas nuvens carregadas na parte alta, pelo que nós estamos percebendo, mas aí as belas imagens do nosso querido Márcio André abrindo aqui o TV Mar News em mais um dia que está apenas começando. Você que está indo para o trabalho, está nos assistindo de qualquer ponto do planeta, receba o nosso forte abraço, tá certo? Muito obrigado pelo carinho e pela parceria conosco. Eu quero abrir o programa de hoje, daqui a pouco nós vamos conversar com os professores Álvaro Queiroz e Cláudio Jorge. Vamos trazer daqui a pouco temas importantes relacionados a passagens históricas, principalmente do nosso estado, tá certo? Daqui a pouquinho você não pode perder a entrevista, os dois já marcando presença aqui no estúdio da TV Mar. O caminhão do Serasa está em Maceió e oferece oportunidade de negociar as dívidas. Você vai saber tudo daqui para frente com a participação do sempre versátil Fernando Palmeira. Serasa Consumidor é um projeto importantíssimo, correndo nada menos do que 40 cidades por todo o Brasil, para estender a mão àquele que está em débito, quem tem problemas com bancos e entidades creditícias. Vamos saber mais detalhes, orientar a você que também pode aproveitar essa estada do carro que vem dar essa educação financeira, a Serasa estendendo a mão para você. Vamos saber mais detalhes agora com o gerente da Serasa Consumidor, Guilherme Casagrande. Como é que é esse trabalho, você que vem percorrendo o Brasil todo e principalmente aqui nas Alagoas?
Então, o objetivo do Serasa Itinerante, o caminhão da Serasa, é poder levar informação financeira para a população. Lá em 2017, quando a gente criou o projeto, sabíamos que tínhamos mais de 60 milhões de pessoas que estavam endividadas e pelo menos 40 milhões de pessoas que não tinham acesso à internet. E os nossos serviços até então gratuitos estavam disponíveis apenas online. Por isso a gente resolveu criar esse caminhão, que já pelo segundo ano está viajando aí por todo o Brasil, para levar essa informação financeira gratuitamente para toda a população e também auxiliar no processo de renegociação de dívidas, onde a gente conta com uma plataforma que se chama Serasa Limpa Nome e através dessa plataforma a gente consegue renegociar os débitos aí com até 90% de desconto. Olha, eu tenho aqui o número que diz 360.393 inadimplentes. Isso só em Alagoas? Isso é só aqui na cidade de Maceió. E no Brasil todo, o senhor achou esse número assustador aí, no Brasil todo são mais de 63 milhões de pessoas e boa parte dessa população está endividada por conta do uso do cartão de crédito. Eu falei em educação financeira e a educação financeira é de suma importância no momento em que o inadimplente chega aqui, que encontra oportunidades de honrar suas dívidas, também com certeza recebe aí uma boa orientação, uma boa educação financeira para evitar esse tipo de problema. Sem dúvida, os nossos consultores estão disponíveis, fazem todo o atendimento, dão dicas de educação financeira, distribuem material gratuito de educação financeira para que esse consumidor, a partir do momento que passe por aqui pelo caminhão, tenha um novo momento aí com as próprias finanças. E além disso, a gente tem um projeto paralelo com as escolas, onde a gente leva esse conteúdo de educação financeira para os professores, para que eles possam trabalhar isso com os alunos e os alunos possam levar essa informação para dentro de casa. O caminhão da Serasa está aqui já a partir desse dia 10 e vai até o dia 14 desse mês. Isso mesmo, do dia 10 ao dia 14, sempre das 8 da manhã até as 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. E depois, caso os consumidores não consigam vir aqui durante essa semana e queiram continuar tendo acesso aos nossos serviços, basta acessar o nosso portal, que é o www.serasaconsumidor.com.br, ou baixar o nosso aplicativo, que é exatamente o mesmo serviço que a gente faz aqui no caminhão, está disponível gratuitamente online. Muito chão para dar orientação e oportunidade ao devedor. 18 mil quilômetros rodados. Quais outros destinos além de Maceió? Olha, saindo daqui a gente vai para Aracaju, depois vamos para Salvador, depois vamos para Vitória, Belo Horizonte, 3 cidades do Rio de Janeiro e aí a 40ª cidade é São Paulo, lá no Sudeste, e aí a gente encerra a operação nesse ano. Factoring, escritório de cobrança e alguns bancos. Tem bancos que infelizmente não estão aí à disposição do consumidor. Isso, a gente tem algumas empresas que compram dívidas, temos algumas instituições financeiras, operadoras de TV a cabo, internet, operadoras de celular, universidades. O nosso mix é bem grande, são quase 30 parceiros que estão disponíveis na nossa plataforma hoje e com certeza o consumidor deve dar uma olhada aí e ver se tem algum acordo disponível. O que é que ficou fora mesmo? Banco do Brasil, Caixa Econômica? A gente não tem efetivamente o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mas a gente tem empresas que compram dívidas desses bancos. Então há ainda uma possibilidade do consumidor encontrar a dívida dele, que ele começou lá no Banco do Brasil, lá na Caixa, dentro da nossa plataforma e poder estar fechando esse acordo. A facilidade vai ser distribuída em parcelas módicas para que o consumidor, nesse momento de dificuldade, possa honrar suas dívidas? Isso é muito relativo de parceiro para parceiro. Como eu falei anteriormente, são quase 30 parceiros na nossa plataforma e cada um tem uma maneira diferente de operar e para cada consumidor ele oferece uma proposta diferente. Então, cada consumidor deve estar consultando, deve estar verificando a disponibilidade de acordos para então poder proceder com o fechamento. Chegou a grande oportunidade de você honrar, saudar, dormir em paz, dormir tranquilo. É o Caminhão Serasa, que está aqui no Centro de Maceió, na Praça Dom Pedro II. Venha, o convite está feito e esse grande trabalho, essa informação que é muito importante para você. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arthur de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, é uma belíssima oportunidade sim para você resolver as suas pendências, aproveitando essa oportunidade que o Serasa tem de colocar esse caminhão com total estrutura para poder oferecer uma condição melhor de atendimento para as pessoas que pretendem encerrar o ano, né, com o nome limpo, né, com o nome com crédito no mercado. Na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, Alagoas irá comemorar 202 anos de emancipação política. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TV Canal 25 dois personagens importantes também que falam quase que diariamente sobre a história de Alagoas e os aspectos históricos do Brasil numa maneira geral. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios o professor historiador Álvaro Queiroz. Professor? Cláudio Jorge também aqui conosco, professor, conversando com a gente. Eu gostaria inicialmente, quais foram os acontecimentos, professor Álvaro Queiroz, na Europa que impulsionaram o processo de emancipação política no Nordeste? Seja bem-vindo, para mim é uma honra entrevistar os dois. Muito obrigado, um bom dia a você, aos amigos da TV Mar. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês e falando sobre um tema tão caro para nós, para a nossa alagoanidade, que é a emancipação política de Alagoas. Na verdade,
este fato não pode ser analisado de forma isolada. Como você disse, ele é o reflexo de certos fatos, certos acontecimentos ocorridos na Europa. Né? Entre eles, a gente poderia destacar o iluminismo, né? a filosofia liberal iluminista e a Revolução Francesa, que foi também motivada por essas ideias novas, as ideias liberais, as ideias iluministas. E vários brasileiros e alagoanos também, pernambucanos, né, estudavam nessa época em universidades da Europa. Universidade de Coimbra, né, a Universidade de Paris, né, estudavam na França, em Portugal, etc. E quando retornavam, traziam consigo na bagagem essas ideias, as ideias liberais, as ideias iluministas, que eram ideias de autonomia, né, de autogoverno, ideias de liberdade econômica, liberdade política. E quando chegavam aqui, encontravam o país dominado pelo absolutismo e pelo mercantilismo. Né? De tal maneira que essas ideias provocaram também algumas revoltas, alguns movimentos, sedições, movimentos de revolução aqui no Brasil. E uma dessas revoluções ocorre justamente no momento, no ano da nossa emancipação política, que é a Revolução Pernambucana, de 1817. Por essa razão, a gente não pode, de maneira alguma, analisar o fato histórico da emancipação política sem associá-la, dissociando da Revolução Pernambucana. Tudo tem uma origem, né? E é preciso passar por essa condição. Que foi uma revolução liberal, uma revolução de caráter iluminista, inspirada pelo iluminismo, que chegou, foi trazido para cá, para o Pernambuco, pelo bispo de Olinda, Dom José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, que fundou o Seminário Episcopal em 1800, no começo da virada do século XVIII e XIX, né? E esse seminário, os estudantes eram formados a partir das ideias iluministas, porque o bispo era um pensador iluminista, um liberal. Entendi. Né? Então, desse seminário saíram praticamente todos os grandes líderes aqui no Nordeste e pelo Brasil afora, né? Mesmo que quem não era padre saiu do seminário com essa formação iluminista e se tornou líder de sedição, de revolta, de revolução pelo Brasil afora. Professor Cláudio Jorge, falando tanto em Olinda, o bispo e também do estado de Pernambuco, tem uma participação relevante porque Alagoas pertencia ao estado de Pernambuco. Quais foram as determinações para o processo de emancipação política de Alagoas neste sentido, professor? Seja bem-vindo também. Bom dia a todos. Sem dúvida alguma, está na esteira da reflexão do historiador Álvaro Queiroz. Sem dúvida alguma, a gente precisa entender a história na sua totalidade e começa assim pela perspectiva europeia da chamada dupla revolução, né? Tanto a francesa como a Revolução Industrial. É interessante porque há, de fato, uma crise do sistema feudal na Europa e agora era preciso, necessário conquistar um novo mercado, uma nova forma de condição econômica. E para isso, sem dúvida alguma, Portugal vai apenas, nesse momento, preferir, por exemplo, a colônia brasileira com uma única condição de exportação e exploração. E, obviamente, que vai criar sistematicamente um forte arroxo tributário no Brasil e, sobretudo, no Nordeste. E, na verdade, fica uma geopolítica entre o Nordeste, no caso, Pernambuco e Rio de Janeiro. Uma luta permanente, sobretudo na chegada da família real. E tem uma questão interessante, né? Porque quando falamos em iluminismo, há uma variedade. Por exemplo, quando o professor Álvaro coloca Olinda, né? Sobretudo aí o Frei Caneca, né? Que vai ser o principal representante desse movimento intelectual, sobretudo, mas é de uma vertente do iluminismo libertário. O que não vai acontecer, por exemplo, futuramente com a emancipação de Alagoas, né? O Povas, por exemplo, né, o primeiro governador de Alagoas, vai ser, sobretudo, subindo o Marquês de Pombal. Mas Pombal, por sua vez, era do iluminismo puramente conservador. E a gente precisa entender as relações de poder que o próprio iluminismo, o movimento filosófico, vai produzir diante essa tensão da emancipação de Alagoas em relação a Pernambuco. É muito importante esse tipo de participação desses dois professores, historiadores também, né, para falar de um tema que trata, na verdade, da emancipação política de Alagoas, mas que nós já passamos aqui por uma questão de origem, para explicar os fatos desde sua origem até chegar à emancipação política. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui é a respeito da Revolução de 1817, a Revolução Pernambucana. Foi popular essa revolução ou foi uma revolução elitista, professor? Foi uma revolução eminentemente elitista.
porque foi uma revolução liderada pela aristocracia, sobretudo rural. Não é? Havia também participação da burguesia urbana formada por comerciantes, principalmente os comerciantes portugueses, porque os portugueses dominavam o comércio aqui pelo litoral. Por exemplo, se você pensa em Recife, Pernambuco, né? Então aquela região comercial, né? o chamado Recife histórico, antigo, né? Aquela região era dominada por comerciantes, empresários portugueses, como em Maceió, a região de Jaraguá, a região portuária. Entendi. Ali estavam os grandes comerciantes chamados de reinóis, né? Que eram os que vinham do reino, os comerciantes do reino, né? Que eram portugueses. Então, vai haver uma espécie, no caso da Revolução Pernambucana, vai haver uma espécie de conjugação de interesses entre essas duas classes sociais. A aristocracia rural, né? Que a gente chama, eu costumo chamar de açucarocracia. Açucarocracia, né? muito bem apropriado. A aristocracia do açúcar, né? Da cana, senhores de engenho, grandes latifundiários. E alguns desses comerciantes, mesmo sendo portugueses, sentiam o peso da opressão tributária da corte no Rio de Janeiro, explorando e oprimindo através dos impostos. Por quê? Porque o veio econômico ainda estava aqui no Nordeste, que era o açúcar. Ainda era o nosso principal produto na pauta das exportações. Só depois, já no segundo reinado, é que o café supera o açúcar. Olha. Mas no processo da chegada da corte portuguesa, da independência do Brasil, da Revolução Pernambucana e da emancipação política de Alagoas, nós ainda dependíamos do açúcar, das exportações de açúcar. Então, o eixo econômico estava aqui, Nordeste, principalmente capitania de Pernambuco. Pernambuco, Alagoas, Paraíba, etc. Esse era o eixo econômico. Mas o centro político estava onde? No Sudeste. Era o Rio de Janeiro. E quem controlava esse eixo político eram políticos do Rio, São Paulo e Minas. Quer dizer, todo o dinheiro era drenado daqui, do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, etc., do açúcar, para sustentar o luxo e a ostentação da corte e desses políticos em torno da corte. Então, aumentou muito com a chegada da corte a carga tributária sobre o Nordeste. Por isso que mesmo os portugueses residentes aqui sentiam o peso dos impostos e se aliaram com os nativos, né, os brasileiros, pernambucanos, alagoanos, nessa luta contra essa opressão tributária. Por isso que a chamada Revolução Pernambucana, né, foi uma revolução liderada por uma elite e sem muito apelo popular, porque o lado popular do Levante era justamente representado pelo clero. Né? O Cláudio citou Frei Caneca, o padre Roma, o padre Miguelinho, né? Essa revolta teve uma participação intensa de padres da Igreja Católica, porque eles formavam a elite letrada, a elite intelectual daquela época. Agora, muito se fala, professor Álvaro e professor Cláudio Jorge, de que dentro desse contexto, a Alagoas teria nascido por uma suposta traição. Não é? E muita gente associa isso, até hoje pessoas bem mais esclarecidas nesse quesito até defendem a ideia de que a imagem de Calabar foi uma imagem manchada naquela oportunidade e principalmente numa outra passagem histórica. O que vocês gostariam? Eu gostaria que vocês colocassem a opinião, cada um de vocês, a respeito dessa situação. Alagoas, de fato, ela conseguiu se emancipar dentro de uma condição de traição ou vocês encaram isso por um outro caminho? Eu encaro por outro lado, por outro caminho, né? Mesmo porque Alagoas, ela teve uma participação também na Revolução Pernambucana de 17. A gente não pode esquecer que o nosso território era Pernambuco, né? E a propaganda revolucionária chegou ao sul, ao Cone Sul. E um dos líderes do movimento da Revolução de 17 em Alagoas foi nada mais, nada menos um senhor de engenho, lá de São Miguel dos Campos, que é o pai do futuro Visconde do Sinimbu, né? João Lins Vieira Cansanção do Sinimbu, né? O pai dele e a mãe dele, tá certo, foram
líderes, eram Manuel senhores. Vieira Dantas. Isso. E a esposa, dona Ana Lins. Isso. Né? Considerada uma heroína. E aí, a grande questão da historiografia, né, que se coloca sobre a traição, é uma outra perspectiva. Pelo contrário, só a Atalaia é que não vai receber esse movimento revolucionário. Mas os povoados aqui em Alagoas vão sim aderir ao movimento. Certo. A questão é o seguinte, é a punição. A punição é efetiva, né, em relação à ruptura entre Alagoas e Pernambuco. Mas aí, novamente, em relação à sua questão, se ela foi de uma perspectiva elitista ou popular. E aí, novamente, a nova tese, que é a seguinte, ela sendo elitista, ela não pode ser entendida como traição do povo. Porque o povo não vai participar dessa revolução. E nem sequer a gente pode utilizar o conceito de revolução. Sim. No máximo, movimento. Porque ele não conseguiu romper, por exemplo, a estrutura econômica. Se você vai entender, por exemplo, o movimento de 1817, vai entender o seguinte, qual é a base social do movimento? Não existe. Mas por que não existia? Porque ali do lado houve a Revolução do Haiti. Ali sim, houve a Revolução do Haiti. Isso. Os negros dizimaram os brancos. E a elite do Nordeste temia, sobretudo, fazer uma aliança com a população escrava, precarizada, para não correr o mesmo risco também, para poder desaparecer desse contexto. Me permita, no entanto, Vieira Dantas, no Engenho, principalmente a dona Ana Lins, quando o marido foi preso, né, e enviado para o Recife, para Pernambuco, ela armou os escravos. Ela colocou arma nas mãos dos escravos porque o engenho, a propriedade, estava sitiada, né, pelos contra-revolucionários. E ela armou não só a Casa Grande, mas a senzala, tá certo? Ela armou os filhos na Casa Grande e toda a escravaria para defender o engenho e ela, que ela era uma mulher sozinha. O marido estava preso. Né? E eram os filhos, inclusive o futuro Visconde de Sinimbu, lá na casa, né? Ainda pivete, ainda menino, né? E os filhos mais velhos de arma em punho para defender. Né? Porque é uma perspectiva diferente. Né? E é bom entender isso, é o seguinte, foi uma revolução sangrenta. Né? Como o Álvaro colocou ali, para quem já foi ao Recife, ali no Recife Antigo, ali houve realmente derramamento de sangue. Né? Ainda hoje, por isso esse chão tanto vibra com a perspectiva desse passado. E aí, como coloca o Álvaro, mas, no entanto, o poder da repressão ele vai de imediato, né, coibir todo esse movimento. Foi o Conde dos Arcos, né? Conde dos Arcos. Na verdade. Diretamente vai à Bahia. A Bahia. Né? Se houve uma reação conservadora, ela parte justamente da Bahia, de Salvador. Bahia, exatamente. Né? Porque o Conde dos Arcos, que era um português, né, que representava os interesses da coroa aqui no Nordeste, o Conde dos Arcos é que vai começar a organizar e enviar tropas para reprimir. E foi ele que começou a repressão, prendendo os padres, prendendo os líderes, senhores de engenho, etc., que estavam ao lado da rebelião. Eu gostaria até de dedicar, né, num futuro próximo, mais espaço para que nós pudéssemos tratar de uma maneira bem mais aprofundada com a participação tanto do professor Álvaro Queiroz como também do professor Cláudio Jorge, para trazer elementos importantes e para poder dar uma organizada nesse finalzinho de entrevista, antes de agradecer a presença dos dois, o nome de Calabar foi citado por uma outra passagem, mas é que o rótulo de traidor também o persegue, como vocês sabem, né? Então, diante dessa situação de traição que foi citada, foi apenas um exemplo que foi colocado aqui. Obrigado pela presença dos dois, professor Cláudio Jorge, professor Álvaro. Resumidamente, é possível comemorar a emancipação política de Alagoas? Política, sim, mas não, ainda falta a emancipação social. Sem dúvida alguma. Política, sim, mas falta social e humana. Obrigado aos dois. Dia 16 de setembro, 202 anos de emancipação política de Alagoas, e nesta edição do TV Mar News você acompanhou a presença do professor Cláudio Jorge, do professor Álvaro Queiroz, explicando aspectos históricos. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News trará mais informações. Continue conosco, voltamos já.